Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é aquele que cuida de nós, aquele que nos guarda, aquele que nos sustenta. Ele é aquele que nos fortalece. Ele é aquele que nos capacita. Ele é aquele que nos traz esperança. Ele é aquele que nos socorre. Ele é aquele que nos estende a mão. Ele é aquele que está comigo, ainda que eu esteja andando pelo vale da sombra da morte. Ele é aquele que não rejeita a minha oração. Ele é aquele que me amou primeiro e que não me acusou, pelo contrário, me acolheu exatamente do modo como eu estava. Ele é aquele que me toma em seus braços e me chama de filho. Ele é aquele que não rejeita o meu clamor. Ele é aquele que enxuga as minhas lágrimas, que entende o meu lamento e que conhece a minha dor. Ele é aquele que firma os meus passos. Ele é aquele que me faz andar altaneiramente e que sustenta e garante a vitória. Ele é aquele que me trouxe até aqui e cuidou e sustentou cada passo. Por isso sou grato a Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sheise Cunha, Katsumi, Thelma Silva da Cruz, sejam bem-vindas em nome de Jesus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que nesta noite de sexta-feira, 16 de setembro de 2022, para Katsumi, que está lá do outro lado do planeta, já é bom dia. Para ela já é sábado. E louvado seja Deus, porque de norte a sul, de leste a oeste, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. E nós glorificamos, porque é o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre. Nele não há mudança e nem sombra de variação. Por isso eu posso me acalmar. É por isso que eu te digo nesta hora, acalma aí o teu coração. Diva Viana, bem-vinda, Deus te abençoe, porque é Ele que sustenta, é Ele que me segura pela mão. No momento em que Simão Pedro estava afundando porque a sua fé se enfraqueceu e ele, ao invés de olhar para Jesus, começou a olhar para o vento, começou a olhar para as ondas, começou a olhar para as circunstâncias, Jesus foi aquele que estendeu as mãos e não permitiu que Pedro sucumbisse. Rafael Costa, Thaís, Edmeia, bem-vindos em nome de Jesus, Deus abençoe. E com muita alegria, nós estamos na presença dele. Conforme Paulo escreve aos Romanos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Você está aqui por causa dele. Jéssica Edger, bem-vinda, Deus te abençoe. Nós estamos aqui por causa dele. Ele é a razão. Ele é o motivo da nossa gratidão. Tudo que foi feito vem dele. Tudo foi feito por ele, diz a palavra de Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso, erga a sua cabeça neste momento. E comece a agradecer. Comece a glorificar. Comece a bendizer. Porque o Senhor dos exércitos está conosco. Porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E sei também que neste exato instante,
há muitas pessoas precisando ouvir esta palavra. E é aí que entra a sua participação comigo neste momento, compartilhando. Se você me acompanha ao vivo neste instante pelo Instagram, use aqui no cantinho inferior essa setinha, toque e convide, compartilhe, dispare os aviõezinhos para o maior número possível de pessoas. Vanusa Costa, Carleni Celos, bem-vindas, Deus abençoe. Se você está comigo ao vivo pelo Facebook, pois eu transmito simultaneamente em ambas as plataformas, compartilhe a transmissão para que vidas sejam alcançadas por esta palavra, porque nós não iremos tratar de outra coisa que não seja a palavra de Deus. Não iremos abordar outro tema, outro assunto, não traremos aqui outra questão que não seja aquela que está nas Sagradas Escrituras. Isabel Cavalcante, bem-vinda, Deus te abençoe. Portanto, nesta hora, permita que o Senhor, através da sua vida, que você seja o instrumento, que você seja o canal, que você seja o meio através do qual o Espírito Santo alcance famílias, alcance pessoas, visite lares, toque em corações para a glória de Deus. Sim, agora é o momento de você ser um missionário. Agora é o instante exato de você ser o multiplicador da palavra de Deus. Eu sempre, logo no início da transmissão, já compartilho. Mas é evidente que eu não alcançarei sozinho todas as pessoas que juntos nós podemos alcançar. Geisa, Ernestina Alves, bem-vindas. Deus abençoe. Então eu conto com você para que nós possamos, para a glória de Deus, ministrar nesta noite e orar e liberar uma palavra de gratidão, de louvor, de adoração, de exaltação do nome do Senhor e também uma palavra de milagre, de cura, de bênção e de resposta do céu. Lúcia Jatobá, bem-vinda, Deus abençoe. Prepare-se, repito, prepare-se para o sobrenatural de Deus. Prepare-se, digo novamente, abra o seu coração para viver milagres. Porque nosso Deus, Ele é Deus de milagres. Todo o poder, escute isto, foi dado ao Senhor, nos céus e na terra. Está escrito que o Pai o exaltou. Lhe deu um nome que está acima de todo nome. Sim, todo o poder está nas mãos do Senhor. E se todo o poder está nas mãos dele, eu não tenho a menor dúvida de que o milagre está ao seu alcance, através da pessoa do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que esta seja a oportunidade dos céus para que você receba a sua bênção. Para que você receba o cumprimento da promessa dos céus na sua vida. Para que você tome posse daquilo que Deus já preparou para você. Porque sem dúvida alguma, Deus não se esqueceu de você. Patrícia Teixeira, bem-vinda, Deus te abençoe. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Eu quero orar contigo. Vander Santos, bem-vindo, Deus abençoe. Eu quero orar com você, para que juntos nós possamos tomar posse. Rubenice, seja bem-vinda, Deus abençoe, da plenitude daquilo que Deus tem para nós.
que esta noite seja um tempo de cumprimento de promessas. Seja um tempo de revelação do céu, não da terra. Queridos, eu não estou preocupado com as palavras que vêm do homem. Vocês acham que eu estou preocupado com o que está acontecendo ou deixando de acontecer? Se a Bíblia me ensina que o meu socorro vem do Senhor? Tem gente que está na maior expectativa do que vai acontecer na política, do que vai acontecer na economia, do que vai acontecer na empresa, do que vai acontecer na família. Eu digo a você que mais me interessa o que Deus tem para falar e o que Deus tem a fazer. Jane Mesquita, bem-vinda. Deus abençoe. Eu não estou apavorado com o cenário. Estou atento ao que está acontecendo, é claro, mas não estou apavorado, porque o meu socorro vem do Senhor. Veja o que o salmista diz lá no Salmo 121, que todo mundo conhece. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Laila missionária, Joyce Silva, bem-vinda, Deus abençoe vocês. O meu socorro, diz o salmista no Salmo 121, verso 2, vem do Senhor. Ora, se o meu socorro vem do Senhor, eu lá estou preocupado com a sucessão do trono da Grã-Bretanha. Eu lá estou preocupado com a sucessão no Palácio do Planalto. Eu lá estou preocupado. Eu não estou preocupado, eu estou atento, é diferente. Assim como não estou preocupado com a política, com a economia, com a crise. Agora isso já está um pouco mais calmo, mas há um tempo atrás todo mundo preocupado com o coronavírus, o tal do novo coronavírus, que causou uma polvorosa na humanidade inteira por 2 anos. Eu não estou preocupado, porque o meu socorro vem do Senhor. Elaine Belage, Deus te abençoe. Elaine Bela Gabi, bem-vinda, Deus te abençoe. Eu estou interessado naquilo que o meu Deus tem a dizer. Por isso eu examino as Escrituras. Por isso eu examino a palavra de Deus. Por isso eu estou atento com o que o Senhor tem a me dizer. É verdade, Katsumi. Nós temos que nos preocupar com as coisas que os céus têm a nos falar. Porque o meu socorro vem do Senhor. O meu sustento, vocês acham que vem da minha aposentadoria? Eu que sou aposentado, caso vocês tenham se esquecido. Não, o meu sustento vem do Senhor. É Ele que me guarda. Veja o Salmo 121. Nem o sol vai me molestar de dia, nem a lua vai me molestar de noite. Eu não estou preocupado nem com a lua, nem com o sol. Assim como o povo de Israel não estava preocupado naquele deserto com o calor do sol de dia, porque tinha nuvem. Não estava preocupado com o frio, com a escuridão de noite, porque tinha coluna de fogo para clarear e para aquecer. Pimentel, Deus abençoe. Eu não estou preocupado com o cenário, eu estou preocupado com a vontade do Pai. E aí surge um alerta para nós. Cuidado com aquilo que parece bom. E é sobre isso que eu vou ministrar daqui a uns instantes. Cuidado com aquilo que parece bom. Muitas vezes você vai se dar mal porque vai dar crédito para alguma coisa que parece boa, mas não é. É verdade, ele faz os nossos pés como os da corça. É ele que guia os nossos passos. Assim como Isaías diz, ele vai à minha frente endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, despedaçando as trancas de ferro. Nilda Rabelo Reis, bem-vinda, Deus abençoe. Portanto, irmãos e irmãs, o meu socorro vem do Senhor. Eu não estou apavorado. Tem gente que começa a arrancar os cabelos porque vem o diagnóstico de uma doença. Eu sirvo a um Deus que é o dono da morte e da vida.
O apóstolo Paulo escreve aos Romanos: quer vivamos, quer morramos, o importante é que somos do Senhor. Maristela, seja bem-vinda, Deus abençoe. Dilcimara, bem-vinda, Deus abençoe. Além disso, a própria palavra nos ensina que nós devemos examinar as Escrituras. Elizabeth Tenório, bem-vinda, Deus abençoe. É lá que eu vou encontrar o que me interessa. É nas Escrituras. É isso que Deus fala para Josué. Josué capítulo 1. Não se afaste do livro da lei, mas medita nele de dia e de noite, e tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Isso é Josué capítulo 1. E no Salmo 1, o salmista diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Emoni Araújo, Deus abençoe. Eu tenho que me... Quer ver? Vamos fazer uma comparação. Você gasta mais tempo lendo notícias ou assistindo notícias, ou você gasta mais tempo lendo a palavra? Você se dedica mais ao noticiário ou à palavra de Deus? Aqui você já vai ter uma referência. Cleide, seja bem-vinda, Deus abençoe. Aqui você já vai ter uma referência. Se você gasta mais tempo nos noticiários, e eu não tenho nada contra noticiários, meus irmãos, absolutamente nada, ainda que seja através da mídia televisiva, ainda que seja através das redes sociais, ainda que seja através dos jornais, não importa. A questão é, você gasta mais tempo com as notícias ou com a palavra? Queridos, o noticiário que eu estou interessado está de Gênesis a Apocalipse. Esse é o meu noticiário. Você gasta mais tempo se debruçando sobre notícias ou à luz da palavra de Deus? Veja a comparação entre Marta e Maria. Marta estava ocupada com muitas coisas, e a Bíblia não diz que eram coisas erradas, mas eram muitas coisas. Já Maria escolheu a melhor parte. Suzane, seja bem-vinda, Deus abençoe. O povo se preocupa muito com política, não é isso, Katsumi? Pois é, está mais atento aos noticiários do que a palavra de Deus. Frida Salete, Nádia, sejam bem-vindas, Deus abençoe. Ana Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Não tem problema nenhum ouvir noticiário, se inteirar do que está acontecendo. A questão é o que você está priorizando. Maria escolheu a melhor parte, isso não lhe seria tirada, disse Jesus a Marta. Marta estava ocupada com muitas coisas. E você? Pastor Claude, seja bem-vindo, Deus abençoe. Você está ocupado com o quê? Gastando o seu tempo, investindo o seu tempo em quê? Vamos dar um outro exemplo? Comoção geral, desde o dia 8 de setembro. Falecimento da Rainha Elizabeth II. Não tem problema você acompanhar. Eu até fui ler bastante sobre a família real depois do ocorrido. Contudo, a Rainha Elizabeth reinou por 70 anos. O meu rei, que é rei dos reis, ele reina de eternidade a eternidade. Daniane Melo, Sidneia, Sônia, bem-vindas, Deus abençoe. O meu rei, antes que houvesse dia, ele já era. E depois dele nenhum Deus se formou, antes dele nenhum Deus existiu. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o verbo que se fez carne. É com ele que eu tenho compromisso. Não, mas agora a comoção é por causa do luto da família real britânica. Não há problema em acompanharmos o que está acontecendo. Eu mesmo estou acompanhando. Contudo, eu preciso me lembrar onde é que está a minha prioridade. A minha prioridade é o rei dos reis. Não é um rei, por mais longeva que tenha sido Elizabeth II, reinando por 70 anos, vivendo 96 anos, o tempo dela acabou. E o túmulo dela será conhecido e será ali
o seu fim. Dark, seja bem-vinda, Deus abençoe, mas o túmulo do meu rei está vazio. Ele não está lá, ele está vivo e ele reina por toda a eternidade. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o grande eu sou, o El Shaddai. Ele é aquele que tem toda a autoridade e é com ele que eu tenho compromisso. Então, aonde está a minha prioridade? É na notícia ou é na palavra? É naquilo que está acontecendo ao meu redor ou é naquilo que diz respeito a quem é o meu Pai, que é o Senhor dos exércitos, que me amou primeiro? Carmen Avelar, bem-vinda, Deus abençoe. Que é aquele que me escolheu, é aquele que antes que eu estivesse, ainda eu era informe no ventre da minha mãe, e ele já havia me escolhido. Antes da fundação do mundo, ele já havia me separado para o louvor da sua glória. É com ele que eu tenho o compromisso. Eliette, seja bem-vinda, Deus abençoe. Não é com alguém que passará por algum tempo nesta terra, e sim com aquele que é o eterno. Eu estou falando de alguém que é o eterno, o único, e é com ele que eu tenho compromisso. Mas cuidado, cuidado com o que parece bom. Saul teve um problema sério e é sobre isso que eu quero tratar com você um pouquinho hoje, porque ele se apegou àquilo que parecia bom e se esqueceu da palavra de Deus. E eu tenho visto, meus irmãos, muitos crentes se apegando com aquilo que parece bom e se esquecendo da palavra de Deus. Eu vou aqui trazer uma ilustração da narrativa do primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Depois você lê o capítulo, você vai entender melhor. 1 Samuel, capítulo 15, trata exatamente de uma ordem que Deus dá e que Saul desobedece, resultando em sua rejeição. Deus dá ordem a Saul: vá e destrua os amalequitas. Eu virei com justiça contra os amalequitas, disse o Senhor a Saul por intermédio do profeta Samuel, porque os amalequitas se colocaram contra Israel quando este subia do Egito em direção a Canaã. Então eu virei e ferirei os amalequitas. E você, Saul, atente para a palavra de Deus. Vá e destrua tudo, do rei até a criança de peito, do boi, da ovelha, do camelo, dos homens e das mulheres. Não poupe nada. Fabiane Mota, bem-vinda, Deus abençoe. Mas Saul, ele se apegou àquilo que parecia bom. Ele poupou o rei. Ele poupou o melhor das ovelhas e dos bois. O que era desprezível ele exterminou. Mas o que era bom aos seus olhos, ele resolveu poupar. E aí Samuel veio. Que barulho é esse? De ovelhas e de bois. Ah, pois é. Nós obedecemos à voz do Senhor, destruímos tudo, mas o melhor. Veja aqui o que diz o versículo 21. O povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. O povo reservou o melhor do que estava destinado à destruição. O povo achou que era bom. Saul achou que era bom. Katsuma, é verdade. Desobediência faz barulho.
Aqueles bois, aquelas ovelhas estavam denunciando a desobediência. Saul desobedeceu. Saul reservou. Saul poupou aquilo que parecia bom. E eu tenho visto tantos crentes. Ah, mas isso aqui parece tão bom. Deus falou que não é para fazer, mas parece tão bom. Deus falou que eu não tenho que pegar, mas parece tão bom. Lucilene, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Ah, mas isso aqui parece tão agradável. Veja que isso é tão antigo que veio do Éden. Quando Eva, ouvindo aquela conversa da serpente, ela olha para o fruto que era proibido, o fruto lhe pareceu bom e ela o tomou e comeu. Miriam Almeida, bem-vinda, Deus abençoe. Aí ela levou para Adão e Adão também comeu. Mas tudo começou com a aparência. O fruto pareceu bom. É verdade, Katsumi, se desviam da aliança. Deus faz uma aliança e aí eu acho que pode ser um pouco diferente e eu faço aquilo que parece bom. Eu estava meditando sobre esta palavra e o Espírito Santo vinha me dizendo: cuidado, meu servo, com aquilo que parece bom. Verdade, Sônia, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas é caminho de morte. Parece bom, mas lá na frente vai te levar à destruição. Isso é comum, por exemplo, em relacionamento. Nossa, mas ele parece tão bom. E aí você casa e se arrebenta. Ah, mas parecia bom. Aí você pega e abraça uma situação. Ah, mas isso parece tão bom. É, só parece, mas não é. Cuidado com o que parece bom, porque bom é obedecer. Veja o que Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Para Deus, bom é que obedeça. Isso é bom. Se Deus mandou matar, mata. Se Deus mandou guardar, guarda. Se Deus mandou soltar, solta. Se Deus mandou abrir mão, abra. Se Deus mandou falar, fala. Se Deus mandou calar, cala. Mas não fica com aquilo que parece bom. Não vá pela aparência. Não vá por aquilo que te encanta os olhos. Porque tem muita gente indo pela aparência. Isso mesmo, Katsumi. Muita gente indo pela aparência. Cuidado com o que parece bom. Isso é tão relevante que eu tenho visto, queridos, eu já estou um pouco velhinho, né? Não estou que nem a Elizabeth II ainda, mas já estou um pouco velhinho. Eu sou pastor desde o século passado, gente. Então, ao longo de toda essa caminhada, eu já vi muita coisa que parecia boa, mas não era. Já vi muito ministério arrebentado com coisa que parecia boa, mas não era. Vanessa Silva, Deus te abençoe. Cassiane Santos, bem-vindas, Deus abençoe. Parecia tão bom, mas não era. Ministérios destruídos, famílias despedaçadas, porque parecia bom. O adultério começa com algo que parece bom, vocês já pararam para perceber isso? Soraya Moura, bem-vinda, Deus abençoe. Já pararam para perceber isso? O adultério começa com alguma coisa que parece boa. Começa às vezes com uma conversa, começa às vezes com um sorriso, começa às vezes até com um gesto de gentileza. Cleide, Ana Paula Silva, bem-vindas, Deus abençoe. Nem tudo que reluz é ouro, Sônia. Pois é. Cuidado com o que parece bom. Eu sei que é uma palavra um tanto dura para um fim de semana que está chegando aí, para uma sexta-feira que a gente podia pensar em alguma coisa mais amena. Mas eu não estou aqui para escolher a palavra. É a palavra que me escolhe, não sou eu que escolho a palavra. Tem pregador aqui? Tem, eu sei que tem. Não sou eu que escolho a palavra, é a palavra que me escolhe.
sou eu que seleciono a palavra, é a palavra que me seleciona. Ivoneide Lopes, bem-vinda, Deus abençoe. A verdade que precisa ser dita, não é mesmo, Katsu? Pois é. Então, queridos, cuidado com o que parece bom. Saul quebrou a cara, bonitinho. Se lascou, bem lascadinho. Porque pegou e poupou. E aí Samuel vai, e debaixo de uma ordem de Deus, lá em Gilgal, ele despedaça o rei Agag, o rei dos amalequitas, conforme Deus havia mandado. Tata Silva, Antônio Antunes, bem-vindos, Deus abençoe. E coloca as coisas no lugar. Queridos, não interessa se aos meus olhos parece bom. Deus coloca diante de nós o bem e o mal, e a gente que tem que escolher. Pois é isso mesmo, Katsumi. E aí Samuel colocou as coisas no lugar. Matou o rei a fio da espada. Despedaçou, a Bíblia fala em despedaçar. E coloca as coisas no lugar, vira as costas e vai embora. Aí Saul fica meio desesperado, segura Samuel pelo manto, o manto se rasga. E Samuel fala assim como essa veste se rasgou de você o trono de Israel, que Deus já escolheu outro melhor do que você e vai passar o trono. Pois é. Saul ficou com aquilo que parecia bom, mas não era. Sula Soares, bem-vinda, Deus abençoe você. Querido, qual tem sido a sua escolha? Não responda para mim, não é para mim que você precisa dizer nada. É para o Senhor. Cuidado com o que parece bom. Cuidado com o que parece bom. E esta foi a última vez que Saul e Samuel se encontraram. Saul voltou para Gibeá. Samuel subiu a Ramá. E eles nunca mais se viram. Até o dia da morte de Samuel. Mas antes de morrer ainda, Samuel ungiu Davi. Sucessor. Próximo rei. Porque Deus rejeitou Saul. Paula Bispo, bem-vinda. Deus abençoe. Queridos irmãos e irmãs. Cuidado com o que parece bom. Cuidado, porque só parece. E com tanto tempo de caminhada nesta obra, eu já posso lhe assegurar uma coisa. O diabo é especialista em colocar armadilhas no nosso caminho. O diabo é especialista em colocar coisas no nosso caminho que parecem boas. O fruto proibido lá no Éden parecia bom, e Eva não resistiu a ele. A aparência do fruto e o discurso da serpente. No dia em que dela comerdes, sereis como deuses, vocês não vão morrer, serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. E ela olhou e viu que o fruto parecia bom. Era bom aos olhos. O próprio Davi, ele olhou para uma mulher chamada Batseba. E a mulher parecia boa, ela estava ali tomando banho e parecia que era bom ficar com ela para ele. Não é? Oh, meus queridos. Cuidado com aquilo que parece bom. Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma promessa para você. Deus tem um chamado para a tua vida. Deus tem um propósito para realizar na tua casa. Cuidado com aquilo que parece bom. Às vezes parece bom ir embora. Às vezes parece bom calar a boca. Às vezes parece bom fazer outra coisa. Andréa Pereira, bem-vinda, Deus abençoe. Reginaldo Santos, bem-vindo, Deus abençoe. Mas cuidado. Cuidado com aquilo que parece bom. Eu já olhei tantas vezes ao longo da vida para coisas que me pareciam boas e lá na frente eram armadilhas. Sônia Alves, Carla Queiroz, bem-vindas, Deus abençoe. Tem várias pessoas aqui nos ouvindo neste momento
que estão com os olhos voltados para coisas que parecem boas. Amém, Katsumi? Que Deus quebre todo fruto de aparência no meio do seu povo. Sabe aquele líder, ou aquela congregação, ou aquele ministério que parece bom, mas Deus não mandou você ir para lá. Vanusa Novaes, bem-vinda, Deus abençoe. O que é bom de verdade, então, é o que Deus mandou. Por exemplo, para mim, vou dar um exemplo bem simples. Poderia parecer bom estar dormindo agora, quase meia-noite, horário de Brasília, aqui no estado de São Paulo. Só que não foi isso que Deus mandou fazer. Ah, mas parece bom dar uma deitadinha, uma dormidinha, uma descansadinha. Pois é, Katsumi, a figueira que só tinha folhas, né? As folhas falam dos adornos, da estrutura, da aparência, mas não tem fruto. Cuidado com aquilo que parece bom. Porque é falso, é vazio e leva à destruição. O diabo, ele não se apresenta com um chifre, tridente na mão, cauda pontuda. Não. Ele se apresenta como algo que parece bom. Jesus não estava nem aí para as folhas daquela figueira. Ele a amaldiçoou. Queridos, eu tenho que perguntar para Deus o que é bom para mim. Faço parte do ministério, às vezes pergunto a Deus se é da vontade dele que permaneça lá, perguntou a Paula Bispo. Isso é algo que você tem que buscar diretamente do Senhor, Paula. Luana, seja bem-vinda, Deus abençoe. Para que Deus te revele exatamente o que é bom para você, aos olhos dele. E aí quando ele te revelar, você obedece. Tudo que está oculto vem para a luz, exatamente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir. Aí você fala, então vou ouvir, vou entrar nessa live, naquela, e alguém vai profetizar sobre mim. Não é isso não. Não é isso, porque vão acabar profetando em cima de você e não profetizando. O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, é buscar na palavra. Peça a Deus que fale, ore, claro, e depois vá se alimentar da palavra. Peça a Deus que fale contigo na palavra. Porque Ele fala, e Ele fala através da palavra. Ele fala, a palavra é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz de discernir corpo e espírito, carne e espírito. Ela penetra e discerne o espiritual do carnal. Não tenha dúvida de que o nosso Deus fala conosco. O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer, Márcia Sabino, bem-vinda, Deus abençoe, é obedecer. Cuidado com o que parece bom. Bom é obedecer. Ah, mas eu vou oferecer. Olha a conversa de Saul. Nós separamos o que era bom para entregar para Deus, e Deus lá está preocupado com o holocausto, com o sacrifício, Ele quer obediência. Eu poderia dizer, não, eu vou descansar agora, mas depois eu vou fazer para Deus de outra maneira. Não inventa. Cuidado com o que parece bom. Cuidado com o que parece bom, mas não é. Conhece aquela história do parece, mas não é? Norma Beatriz Pinheiro, bem-vinda, Deus abençoe. Sabe aquela história daquilo que parece que é bom, mas não é bom? Pois é. Ao longo de toda essa minha caminhada com Deus, eu já cansei de ver gente quebrando a cara, literalmente, com aquilo que parecia bom. Inclusive do ponto de vista ministerial. Vou dar um exemplo bem claro. Edileuza, bem-vinda, Deus abençoe. É claro que eu não vou citar nomes, mas eu já vi gente quebrar a cara
porque abriu a igreja por conta própria. E Deus não mandou abrir. Isso eu já vi. Assim como houveram outros que Deus mandou ir e o cara não foi. Deus mandou ficar e o cara foi. De Yolanda Neri, bem-vinda, Deus abençoe. E de qualquer dessas maneiras, não deu certo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar e obedecer. Cuidado com o que parece bom. A ordem que Deus deu para Saul foi tão objetiva, tão clara. Acaba com tudo, mata todo mundo. Mas ele não matou. Por quê? Porque o rei parecia bom de não matar. Obrigado por me seguir, Norma. Valquíria Josenilson, Deus abençoe. Parecia bom não matar o rei. Parecia bom poupar aqueles rebanhos gordinhos. As ovelhas bonitas. Os bois viçosos. Pois é. Deus não queria nada daquilo. Era para acabar com tudo. Ah, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje eu estava vendo o testemunho de um homem que foi levado por Deus e visitou o céu e visitou o inferno. E ele, quando conta algumas coisas que ele viu no inferno, é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Crentes lá no inferno, porque resolveram fazer aquilo que eles achavam que era bom. Giovânia dos Santos Costa, bem-vinda, Deus abençoe. Cuidado com o que parece bom. Ele viu pastores lá no inferno. Não é brasileiro não, tá? Eu não atentei para a nacionalidade do rapaz, ele chama Daniel, mas me parece ser africano. Não tenho bem certeza. O fato é que o inferno está cheio de coisa que parece boa. Vou repetir. O inferno está cheio de coisa que parece boa. E eu já falei demais, daqui a pouco vocês vão desligar na minha cara. Vamos orar para concluir. Já é tarde. Nós aqui daqui a pouco vamos nanar. Katsumi daqui a pouco vai almoçar. E nós precisamos terminar. Só finalizo dizendo o seguinte. Cuidado com o que parece bom. Sim, Paula, como todas as nossas lives, esta também ficará salva. Todas as nossas lives, desde 30 de março de 2020, estão salvas. Socorro Costa, Deus abençoe, seja bem-vinda. Hoje nós estamos no nosso 96º dia de live. 896 dias ministrando a palavra diariamente. Aí você fala assim, e não parou por quê? Porque Deus não mandou. Mas parece bom parar. Eu já falei isso várias vezes, para mim mesmo. Aí parei, pus a mão na cabeça, mas Deus não mandou parar. E aí, faz o quê? Para por conta própria? Mas parece bom parar. Pois é, mas não mandou. E aí, é o que parece ou o que ele quer? Se o meu socorro vem do Senhor. Depois eu vou ficar aí desprovido, porque ele não vai me socorrer. Porque eu fiz aquilo que parecia bom. Não é assim? Vera Lúcia, bem-vinda, Deus abençoe. Pois é. Cuidado com o que parece bom. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por todas estas vidas. Que o Senhor possa visitá-las uma a uma, neste momento, em nome de Jesus. Cada família, cada lar, cada ministério, cada enfermo, cada causa na justiça, Senhor. Cada situação nos casamentos. Juliana Oliveira, Janete Moreira, bem-vindas, Deus abençoe. Cada situação nos ministérios, meu Pai. Estende as tuas mãos e entra com providência.
Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo cuide daqueles que estão com problemas financeiros. Visita, Senhor Deus, aqueles que estão desempregados. Visita aqueles que estão enfrentando problemas profissionais. Em nome de Jesus, tu és o Deus que abre as portas. Tu és o Deus que tem autoridade. Tu és o Deus que se encarrega de cada situação. Eu oro por estas pessoas e também por estas, cujos nomes se encontram escritos nos cadernos de oração. O Senhor, e só o Senhor, pode trazer a resposta. Como nós dissemos no início, o nosso socorro vem do Senhor. O que eu tenho é que atentar para aquilo que é bom aos olhos dele e não aos meus. Que cada um de nós, Pai, possa olhar aquilo que é bom aos olhos do Senhor e não aos nossos olhos. Que o teu Espírito complete a obra em cada vida, cuidando de cada situação, em nome de Jesus. Eu oro e já te agradeço, crendo no poder da oração e na fidelidade de Deus. Israel Malustosa, bem-vinda, Deus abençoe. Crendo naquilo que Deus vai fazer e nos testemunhos que virão, para a glória de Deus e no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite, um bom descanso, um final de semana abençoado e cheio da graça do Senhor. Se esta palavra abençoou você, compartilhe. Terminando aqui, você vai lá na live que vai ficar gravada, curte, compartilha e nos comentários marca pessoas. Se você fizer isso em 3 lives, você vai concorrer ao sorteio deste livro, que será na semana que vem. O Contrabandista de Deus, Desafiando os Limites da Fé. É uma obra do irmão André, da Missão Portas Abertas, muito conhecido, que levou Bíblias como um contrabando mesmo, em locais onde isso era proibido. Não vou aqui estragar a sua leitura, portanto não vou contar mais nada do livro. Você compartilha, marca pessoas nos comentários, marca 3 pessoas diferentes em pelo menos 3 lives e você já concorre. Iremos fazer o sorteio e mandar de presente para o ganhador este livro, que eu tenho certeza vai abençoar pessoas, em nome de Jesus. E deixo ainda um convite para você. Neste sábado, mais conhecido como amanhã, às 15 horas, horário de Brasília, 20 horas, horário europeu, horário da Alemanha, eu vou ministrar na live da irmã Lília Cleide. Vou colocar aqui nos comentários e fixar para facilitar para você. Lília _Cleide, às 15 horas, horário de Brasília, eu vou ministrar amanhã a palavra de Deus. Josilane Gomes, Joseguina, Gilberto Bispo, bem-vindos, Deus abençoe. E você é nosso convidado. Está aqui o Ig, da nossa irmã, é brasileira, mas mora na Alemanha, nos convidou e nós iremos compartilhar a palavra no Instagram da Lília Cleide. Deus te abençoe, fique com Deus, que este final de semana seja um tempo de vitória na sua vida e que o Senhor complete a obra que Ele mesmo já começou. Mas finalmente eu lhe digo, cuidado com o que parece bom. Ruth Billy, Deus abençoe, bem-vinda, fiquem com Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem na paz do Senhor. Um grande abraço. Cheiro no coração. E a gente se encontra amanhã. Dose dupla, hein? Não vá se perder nos horários. Às 15 horas, no IG da Lília. E depois à noite aqui no nosso próprio canal. Deus abençoe. Um abraço. Até a próxima. Fica com Deus. Shalom. Tchau, tchau.